terra é vida, né? Terra, a mãe terra é tudo, a terra é sagrada. E a gente hoje, atualmente, ser humano ainda não tem como viver sem o solo. E solo ele pode ser olhado como um recipiente só, né? Uma base de produção de plantas, mas também pode ser olhado como um organismo vivo. Quando o solo está saudável, a planta que ali cresce, ela vai crescer saudável e vai nos ofertar uma comida saudável. Então, quando a gente maneja, quando a gente trabalha o solo com responsabilidade, pensando na nossa alimentação, a gente vê o quanto que ele é importante, o quanto que aquele pedacinho de terra é responsável, pode ser responsável pela nossa saúde. Se a gente olhar nos centros urbanos, nos locais urbanos, as pessoas esquecem que o solo está presente na cidade, né? Por quê? Porque geralmente o pessoal vive num espaço coberto, onde o solo não aparece. E aí esquecem que os alagamentos são em função desse maltrato com o solo, esquecem que a poluição são em função do maltrato com o solo, esquecem que o solo tem um papel fundamental na qualidade de vida da gente e perde a conexão com a própria condição de dependência do solo, pela alimentação, né, pela água e pela própria natureza e saúde. Esse nosso solo, essa nossa terra, tem outros papéis tão importantes quanto a nossa alimentação. Um deles é ser a base onde a gente pisa, a base onde a gente constrói nossas casas, onde a gente caminha, onde a gente se reúne. Então, ele serve também de apoio. Além disso, vem do solo muito material de construção para as nossas casas, para a nossa universidade, para a nossa escola. E eu acho que as crianças já precisam iniciar do início, né, com contato com o solo, com as cores do solo, né, com a estrutura do solo, com os papéis, né, as funções do solo no ecossistema, na natureza, e qual que é a importância do solo para a vida, não só para a vida humana, mas para a vida em geral. Né? Se a gente olhar toda a evolução da vida, a gente percebe né, a interdependência, a interligação da vida com o solo. E não esquecendo também que o solo tem a ver com a nossa história. Quem já não viu as escavações que vão, dependendo do que for achado, é possível você entender como é que aquele local se formou, quem foram as pessoas que habitaram ali, os hábitos delas. O solo pode conectar tudo, ciências, português, matemática, física, o que você imaginar, inclusive a história. Então a gente parte da briga política pelo solo, a questão agrária. Porque o pessoal esquece, mas terra é poder. Então a gente tem essa condição social brasileira em função da distribuição de terra. A gente ressalta a importância então de cuidar desse solo, de manter ele sem desgastar ele demais, né? Devolvendo para ele tudo que ele nos deu. A cidade precisa urgentemente cultivar solos, formar solos que possam, né, absorver a água, compartimentalizar a água, possam melhorar a troca de gases, né, possam inclusive permitir, né, a produção de um ambiente verde que melhore a nossa condição psicológica, né, condição de ser humano, porque não consigo entender alguém que tenha, né, identidade como humano sem ter o contato com a terra, sem ter o contato com o solo. E quando eu falo terra e solo aqui, eu uso como sinônimo, mas são termos diferentes. Né? Terra, eu diria assim, é mais no sentido popular, no sentido geral. Então, quando eu falo terra, o pessoal entende o que é terra como sendo o chão onde a gente pisa. E quando eu falo solo, a gente fala na linguagem acadêmica, no sentido de que a terra é isso tudo e o solo é algo específico, é um objeto, né, da ciência do solo. Eu escutei uma vez umas alunas que elas disseram assim, agroecologia faz solo. Por quê? Porque a gente entende que tudo é um ciclo. Então, aquilo que a planta absorveu, né, e a gente consumiu, e depois a gente retorna para o solo de que jeito? Fazendo composto. Então, quando a gente começa a depositar os nossos restos de folha, de fruta, os resíduos do nosso lixo, da nossa comida, se a gente começa a compostar, a gente está devolvendo para o solo aquilo que ele nos deu. Então a gente tem ali um ciclo, né, que começa e que se fecha e que começa tudo de novo. Uma pergunta comum, né? Como fazer compostagem, né?
que eu vou utilizar na compostagem? Então aqui tem algumas dicas importantes sobre isso, né? Quando você trabalha com resíduos vegetais direcionado diretamente com aquilo que você produz no seu dia a dia, aí então você parte de um outro porém. Esse porém aqui no caso é a parte então daquilo que você produz. Então você, educadora, quando você trabalha essa parte toda, a gente tem que começar um pouquinho lá atrás, né? Lá com o aluno, como é que ele entende, né? Como é que esse educando entende lá no chão da casa dele, como é que é tratada essa parte dos resíduos. Então agora eu vou apresentar para vocês uma técnica de compostagem, como é a realidade lá da sua família, assim, assado. Bom, então diante disso, vamos pensar numa maneira de você aprender aqui na escola e você desenvolver lá na sua casa. Ah, na sua casa tem um espaço grande, tem um lote assim como o espaço FMAR aqui. Opa, então eu posso trabalhar num formato de caixas maior, onde eu coloco uma grande quantidade de resíduo, posso aproveitar o resto da poda, posso aproveitar o resto da jardinagem, isso é importante. Ah não, mas o meu espaço é pequeno. Muitas das casas hoje são pequenas, não tem espaço para um grande espaço de volume. Então eu tenho que começar a pensar nessas estratégias assim. Várias vezes que a gente tentou fazer compostagem nas escolas, as pessoas se perdiam, porque o planejamento era só fazer a compostagem, não fazia o planejamento antes. Aí o resíduo que vinha muitas vezes não conseguia atender essa demanda, ou vinha de mais um e faltava de mais o outro e aquela coisa toda. Então isso é um fator que tem que ser levado em consideração. As pessoas muitas vezes sentem nojo da compostagem, e anotem aí, por causa da questão da umidade. Opa, umidade. A umidade na compostagem, ela atrai a famosa mosca soldado, né? Aquela que coloca aquela larvinha. E aquela larvinha faz com que o material que esteja aqui, ele acaba se apodrecendo. Eu já comentei sobre isso. Bactérias e fungos que não são bem-vindos. E daí dá cheiro forte. Então, ó, o pessoal aí que costuma assim ter o nariz assim bem aguçado, chegou perto da compostagem, começou a sentir um cheiro muito forte, significa que ele tem um teor, um indicativo, né? Um teor de umidade em excesso. Opa, isso é importante de se levar em consideração. Aí é que vem então o cepilho, a maravalha, o resto de jornais velhos, preto e branco, vem material para poder controlar essa umidade, que se eu controlo a umidade, aqui eu utilizei cepilho já em decomposição, olha aqui para vocês verem. Tá vendo aqui? O cepilho é aquele derivado da madeira, para quem não tem conhecimento, ou maravalha, né? Alguns usam serragem, mas a serragem compacta demais. Na medida que ela compacta, ela deixa pouca infiltração de oxigênio. Então a gente precisa muitas vezes de ter essa... porque são as bactérias anaeróbicas que fazem esse processo aqui. Então a gente precisa delas aqui trabalhando e respirando para poder se alimentar e ter o processo de decomposição, né? O manejo de decomposição. Então isso tem que ser levado em consideração. Estou falando isso porque tive várias experiências pelas escolas por aí, de você gastar muita energia, muito tempo falando sobre isso, ensinando as pessoas falando sobre isso, mas de repente alguém com um cargo um pouco maior lá na frente não tem esse entendimento e barrava tudo e se voltava a estaca zero. Eu passei por isso, né? Depois você não entendia, mas por que não está dando certo? Então, essa cadeia toda que vocês têm nas escolas, né, de desenvolver os trabalhos, é preciso que todos estejam muito bem alinhados e definidos para que o trabalho da compostagem funcione. O papel da escola hoje é de trazer essa questão porque é uma questão fundamental para a humanidade, né? A gente sabe que a degradação do solo está presente. Hoje nós temos cerca de 25% dos solos globais em estado de degradação. No Brasil é um pouco pior, cerca de 30% em estado de degradação. E nós não tendo qualidade de solo, não tendo saúde do solo, não temos saúde humana. Está interligado, né? Os minerais que estão compondo o nosso organismo, o nosso corpo, vêm da onde? Não vem do ar, vem do solo. Então a gente se alimenta dos minerais do solo. A escola pode puxar isso também. Da onde vem nosso alimento? Como é que a gente pode ter saúde? Qual que é o papel do solo na nossa saúde? Você conseguir levar esse assunto para dentro da sala de aula, onde, como a gente vê, a sala de aula hoje em dia ela está muito mecanizada, né? A gente tem apostilas, a gente tem conteúdo para passar, a gente tem metas para atingir ali com a criança e às vezes a gente acaba deixando de lado o que realmente importa, que são as vivências, o contato da criança com a natureza. Percebendo, né, olhando para baixo e também olhando para os lados e olhando para cima, né, tudo que esse solo pode me oferecer de recurso para uma educação ambiental voltada para esse local.
porque obviamente as condições de solo daqui não são as mesmas do solo de Curitiba, não são as mesmas do solo da região central do país, não são as mesmas condições do solo da Amazônia. Então a gente tem condições de utilizar essa paisagem do local para nos dar as diretrizes para uma educação ambiental que tenha a ver com a nossa realidade. A gente bebe da água da onde? Né? Por que a gente tem água potável e água boa aqui no litoral, em Matinhos principalmente? Porque o solo está preservado, né? Solo com cobertura vegetal, um solo natural que pode cumprir plenamente com as suas funções ecológicas. E a escola pode trabalhar isso. Dá para trabalhar tudo, matemática, dá para trabalhar contagem, né? Igual tem os tomatinhos ali, né? Dá para trabalhar ciências, dá para trabalhar, né? Na educação infantil elas não têm matérias, né? Hoje em dia, então dá para ensinar tudo, né? Então vai ficar fácil. Na prática, e assim, na teoria a gente, né, até pensa um pouquinho, mas quando a gente coloca na prática, o negócio vai. Que a influência da aprendizagem, ela está relacionada com o ambiente e com a mediação, né, dos educadores no ambiente. E aí nós temos um ambiente fechado, pouco produtivo nos impactos afetivos, onde a pessoa não se abre para a aprendizagem. Como é que a gente vai construir conhecimentos que possam fazer essa pessoa acordar para a vida, vamos dizer assim, para ela ser um ser autônomo e produzir sua própria caminhada. Chegando da natureza, trazem beleza, lhe vão entregar. Já vem chegando da natureza,